Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda novamente aqui ao WB Fute News, o seu mais novo canal sobre futebol. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e não fique de fora de mais nenhuma produção aqui do canal. Quero que você aprecie o vídeo aqui comigo. Se gostar, deixa o like. Se não gostar, pode dar o dislike. Comente sua opinião sobre a nossa pauta e compartilhe o vídeo com o seu grupo de amigos e amigas no WhatsApp, no grupo da família, do trabalho, da igreja, com quem você quiser, para que a gente engaje ainda mais esse projeto. Valeu? Bora pro vídeo. E aí, time? Nesse último fim de semana que se passou, o penúltimo do mês de maio de 2021, nós tivemos boa parte dos campeonatos estaduais sendo decididos. Tivemos novidades e algumas repetições nos times. Alguns times conseguiram pela primeira vez na sua história entrar no hall dos campeões estaduais. E a gente sempre se pergunta, né? Será que é o primeiro de muitos? Será que é o único? Será que nunca mais a gente vai ver esse time ser campeão? Bom, só basta pra gente acompanhar essa história e ver o desenrolar dos campeonatos estaduais, pois todo ano que termina a gente fica pensando, será que é mesmo tão importante os campeonatos estaduais? Bom, essa discussão fica para outro dia, pois agora eu só vou relatar alguns dos principais campeonatos que foram decididos nesse último sábado e domingo, beleza? Vou começar por um dos campeonatos mais tradicionais do país, que é o Campeonato Baiano, que teve novidade. A dupla Bavi não chegou à fase final, pois o Bahia decidiu dedicar totalmente à Copa do Nordeste, que terminou com o título tricolor da Bahia, que venceu o Ceará nas últimas, acredito que 2 semanas. O Vitória está com uma crise financeira e não consegue montar um elenco adequado para disputas grandes. E disputas grandes para ele também inclui o Campeonato Baiano. E não foi dessa vez. Quem venceu foi o Atlético de Alagoinhas, que venceu o Bahia de Feira, no placar agregado de 5-4. 2-2 no jogo de ida, 3-2 no jogo da volta, que teve bastante emoção, com gol contra, expulsão, mas o final foi benéfico ao Atlético de Alagoinhas. Primeiro título da sua história em 2021. Claro, você está vendo esse vídeo em 2021, né? Pois se você vê em 2035, possa ser que o Atlético de Alagoinhas seja uma das maiores potências do futebol baiano. E torço para que o futebol seja um ciclo maravilhoso para todas as torcidas. Desculpa. Outro clube que comemora pela primeira vez um título estadual é o Grêmio de Anápolis, que venceu 5-4 o Vila Nova nos pênaltis. Foram 2 jogos disputados, ambos terminaram por 1-1 e credenciou aos pênaltis decidir o campeão deste ano. Vila Nova continua na seca, mais de 10 anos sem vencer o campeonato estadual e dessa vez perdeu para o Grêmio Anápolis. Falando em Grêmio, quem venceu lá no Sul, no Rio Grande do Sul, no Grenal, foi o Grêmio. Em um jogo com bastante confusão, na verdade. Teve bastante emoção, mas mais por conta da confusão. O jogo terminou 1-1 em gols e em expulsões, uma para cada lado. E com a vitória no terreno inimigo, o Grêmio venceu por 2-1 a primeira partida. O empate credenciou o Grêmio a ficar com o tetracampeonato gaúcho de forma consecutiva e venceu o seu maior rival. Outra rivalidade que decidiu o campeonato, decidiu o torneio, foi em Pernambuco, com 2 jogaços entre Náutico e Sport. Foi bastante pegado, foi bastante envolvente, a rivalidade no seu mais alto nível. Também foi para os pênaltis, 2 empates por 1-1 e até teve início de confusão, porque o VAR interveio numa das cobranças defendida pela equipe do Sport, que gerou revolta no grupo de jogadores, na comissão técnica, até na diretoria. O Náutico aproveitou a sua segunda chance, o Chiesa cobrou o último pênalti e decretou uma nova vitória do Náutico em final diante ao Sport, pois fazia mais de 50 anos que o time alvirrubro não vencia, o Timbu não vencia o seu maior rival numa final estadual.
Náutico campeão pernambucano. O Paysandu aumentou para 3 títulos de diferença a sua distância contra o Remo, pois o Paysandu venceu o Tunaluso por 4-1 e deu o 49º título estadual para o time do Papão. Essa campanha foi de forma invicta e decidiu assim então o campeonato do Pará. No Mato Grosso do Sul deu Cuiabá também de forma invicta. A final foi contra o time do Operário. Venceu a primeira partida por 2-1 e terminou a segunda como mandante por 1-1. No Maranhão, a final teve clássico também, foi Sampaio Corrêa versus Motoclube e venceu o Sampaio. 4-1 no agregado em 2 jogos. Em final única a gente teve Clássico Rei no Ceará e pela melhor campanha Fortaleza venceu o torneio, foi 0-0 o jogo e o critério de desempate era a melhor campanha. Então foi assim que o Fortaleza conseguiu o tricampeonato cearense. No Piauí, quem voou alto foi o Altos. Péssimo, mas verdadeiro, pois o Altos foi campeão frente ao Fluminense. Aliás, o torcedor do Flu, independente do estado, não comemorou nada, não está nada contente, porque o Carioca também se deu mal no campeonato estadual deste ano, perdeu o título por 3-1 contra o Flamengo após até uma boa partida das equipes, mas faltou força, faltou fôlego do... É que eu vou falar que é limitado, mas o elenco do Fluminense é bom, mas não tanto ao ponto de vencer o melhor elenco do país. Se bem que outro grande elenco do futebol brasileiro perdeu o estadual, que eu estou falando do Palmeiras, que foi vencido pelo tricolor do Morumbi por 2-0 após o empate na Allianz Arena no primeiro jogo. Esse feito tirou o São Paulo da fila de anos sem título estadual, 16 para ser mais exato. E o São Paulo pôde mostrar sua força na competição finalmente. Falando em força, quem mostrou a força desse fim de semana foi o Hulk, que ajudou o Atlético Mineiro a vencer o Campeonato Mineiro contra o América Mineiro. Tá certo, foram 2 empates de 0-0, mas o destaque da competição, como eu disse no vídeo anterior, o destaque do campeonato do território nacional neste momento é o Hulk, do Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro conseguiu vencer pela vantagem do critério de desempate por ter a melhor campanha diante ao América Mineiro. O América Mineiro que está de volta à Série A, fez bons jogos contra o Cruzeiro e fez bons jogos também contra o Atlético Mineiro. Agora falta ver se ele tem essas mesmas condições para se manter na Série A deste ano. Pois bem, a gente tem muito campeonato estadual ainda a ser definido, mas não serão feitos na sequência, pois no meio dessa semana, além das competições internacionais que estão na sua fase final de classificação, nós temos o início das competições nacionais de primeiro nível, que é o Campeonato Brasileiro, Série A, B e C. A D é um pouquinho mais para frente, mas logo se inicia, então as federações não terão mais datas acessíveis para fazer a fase final da sua federação. Então o foco agora volta para a competição nacional, de primeiro nível, e a gente verá, igual a gente percebeu na temporada passada, os times poupando alguns jogadores no meio da competição, no meio do Campeonato Brasileiro, vai tirar os principais jogadores ou a maior parte dos seus reservas para jogar a fase estadual. Então vai ser aquela bagunça novamente do calendário e daquela várzea que a gente está vendo no nosso Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Mas espero que dessa vez não danifique tanto o espetáculo do nosso futebol. Bem, meu relato sobre o último fim de semana aqui no Brasil é esse. Espero contar com sua companhia novamente daqui a pouco, em breve, para falar sobre a fase final da Sul-Americana e da Libertadores com os times brasileiros. Alguns já classificados, outros lutando por classificação e outros já eliminados, mas sempre com desempenho à vera para a gente analisar. Beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Comente sua opinião aqui nos comentários sobre qual desses times que eu citei aqui foi mais impressionante de ver ou de acompanhar, ou que você mais gostou de ver a notícia sobre ser campeão estadual.
Compartilhe esse vídeo com quem você quiser, para que o projeto cresça, amadureça e a gente desenvolva mais conhecimento sobre o futebol. Beleza? Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Continue se cuidando, cuide de quem você ama, para que a gente saia bem dessa situação que a gente vive no país. Valeu? Tamo junto e até mais.